O vazio do poder e a segunda identificação. 12h30. Com a maior parte da equipe na ponte do Rio Guaíba, o DPCF estava surpreendentemente calmo, exceto pelo trabalho administrativo e a doutora Ponciano no laboratório de DNA. No gabinete, o inspetor Villanova tentava coordenar a logística intermunicipal, enquanto a doutora Lívia Napolitano organizava os dados de perfilagem das vítimas. A porta se abre e uma mulher, vestida de forma elegante, um tailleur de marca e pérolas discretas, entra, guiada por uma atendente. Ela não está chorando de forma convulsiva como Denise, a esposa do açougueiro, mas seu desespero é contido, exausto, frio. Villanova, interrompendo a ligação: pois não, minha senhora? O que a traz ao DPCF? Mulher, voz tensa e cultivada: eu sou a senhora Helena Bittencourt. Meu marido, Dr. Henrique Bittencourt, não voltou para casa. Ele saiu de uma reunião na noite passada e não atendeu mais o telefone. Ele não é de fazer isso. As notícias desta manhã. O ataque no Parque Central. Eu preciso saber. O meu marido é a segunda vítima? O inspetor Villanova e Lívia Napolitano trocam um olhar carregado. A dedução de Watson terceira no Parque Central, sobre o homem do terno caro e as mãos finas, se confirmava. Lívia Napolitano, com cautela, aproximando-se de Sra. Bittencourt: por favor, nos diga sobre seu marido. Qual era a profissão dele? O que ele estava fazendo na região do Parque Central? Helena Bittencourt: Henrique era diretor financeiro de um grande fundo de investimentos em Porto Alegre. Ele estava em Brotóvia para fechar um negócio imobiliário na região do parque. Ele tinha reunião e depois ia para o hotel. Ele vestia um terno cinza chumbo e tinha um anel de formatura na mão, de ouro maciço com um brilhante. Ele nunca o tirava. O elo final estava estabelecido. A vítima do Parque Central era o Dr. Henrique Bittencourt, o executivo, o poder da riqueza. A marca no dedo que Paludo notou era o anel de formatura removido. Villanova, respirando fundo, com a gravidade de Denise: Sra. Bittencourt, eu sinto muito. Seu marido, ele foi vítima do mesmo agressor que atacou Lucas de Lima. Encontramos o corpo no Parque Central. Helena não chora, ela apenas se senta pesadamente, a dor transparecendo em seu rosto. A conexão de Lívia Napolitano, a raiz da escolha. A doutora Lívia Napolitano, por ter a Sra. Bittencourt em primeira mão, aproveita para aprofundar a análise psicológica das escolhas do agressor. Napolitano, para Villanova, mas falando para a mente do agressor inspetor, a tríade está completa: o poder do trabalho, Lucas, o açougueiro; o poder do capital, Dr. Henrique, o diretor financeiro; e o poder da exclusão, o morador de rua. Ponto. Napolitano, dirigindo-se a Helena, com suavidade profissional: Sra. Bittencourt, eu sei que é difícil. Mas, seu marido tinha alguma atividade paralela? Algum hobby que envolvesse o oposto de seu trabalho, como caridade, ou algo que o levasse a interagir com ambientes mais rústicos, ou mesmo com a Vila União Brotoviana? Helena levanta os olhos, pensando por um momento. Helena, Henrique, ele odiava o mato. Mas ele tinha uma coisa. Ele era fanático por competição de fisiculturismo. Ele era obcecado pelo corpo, pela força bruta. Ele treinava em uma academia de alto nível, mas era muito crítico e falava mal dos outros competidores que ele achava inferiores ou pobres. Ele chamava o corpo dele de o templo do dinheiro. Ponto. A informação é a peça que faltava para o perfil comportamental. Napolitano, com clareza: a obsessão dele pela força e pelo status é a chave, inspetor. Nosso assassino não odeia homens, ele odeia o símbolo da virilidade imposta, da força e do sucesso masculino que ele não consegue atingir. O estripamento é a remoção da fonte dessa força, do poder. Ele não está apenas matando, ele está quebrando ídolos. Villanova, ligando para a Senália Detetive. Temos a segunda identificação. É Dr. Henrique Bittencourt, diretor financeiro. A doutora Napolitano confirmou: o agressor odeia o símbolo de poder e virilidade. Precisamos de um novo perfil: academias, competições de fisiculturismo, locais de trabalho manual e industrial na periferia de Brotóvia.
O nosso estripador é um homem que se sente fraco, humilhado e impotente. O conflito de jurisdição e a fúria política. Ponte do Rio Guaíba, divisa Brotóvia-Porto Alegre. 13h15. O cenário já caótico sob a ponte foi subitamente invadido por uma nova fonte de turbulência, o chefe de segurança pública, Ricardo Mota. Alto, vestindo um blazer impecável apesar da poeira e da lama, Mota desceu da viatura oficial com a fúria política estampada no rosto. Ele não olhou para o corpo ou para a vítima, mas sim para o detetive Senália, que ele considerava o epicentro do desastre midiático. Ricardo Mota, gritando, ignorando a perícia de Paludo: "O que diabos está acontecendo aqui, detetive Senália? 3 mortes em menos de 6 horas. E a terceira ocorre literalmente na divisa da capital. O senhor entende a pressão que estou sofrendo da Assembleia e do Palácio?" A prefeita Ferraz mal conseguiu se defender na coletiva. Senália, mantendo o tom baixo, mas firme: "Chefe Mota, estamos trabalhando. A agente Rivera está coordenando o isolamento. O doutor Paludo está terminando a análise preliminar. E sim, a vítima é a terceira da série. O agressor está em movimento." Mota, apontando para Senália, com desdém em movimento. "Vocês o deixaram escapar de Brotóvia. O senhor e o seu circo de detetives da província, com direito a consultor inglês de casaco de tweed. Escute bem, esta jurisdição agora é da Polícia Metropolitana. Eu quero que o corpo seja removido imediatamente para o IML de Porto Alegre. E o senhor, Senália, volte para Brotóvia e feche a sua delegacia. O caso agora é nosso." A ordem de Mota era um desastre para a investigação. A pressa na remoção contaminaria a cena, e a transferência de jurisdição atrasaria o acesso de Ponciano ao DNA do terceiro crime, que poderia ser a peça-chave. Krisha Rivera, dando um passo à frente, protetora do seu detetive-chefe: "Com licença. O corpo não pode ser movido. Paludo encontrou um fragmento de metal e um resíduo de óleo que precisam ser mapeados em relação à estrutura da ponte e ao perímetro de Brotóvia. Se movermos o corpo agora, o rastro de fuga será perdido." A intervenção de Watson III, o golpe analítico. O Dr. John Henry Watson III, que havia estado em silêncio observando Mota, se aproxima lentamente. Ele não se curva ou se intimida, usando a calma britânica para perfurar a fúria do chefe de segurança. Watson III, com todo o respeito: "Chefe Mota, a sua ordem é ilógica e baseada na emoção, não na investigação." Mota, virando-se, furioso com a afronta do consultor estrangeiro: "Quem é você, afinal? Volte para sua estante de livros, senhor Terceira, e deixe a polícia de verdade trabalhar. Você não tem autoridade aqui." Watson III, ignorando a provocação e focado na camisa de Mota: "Eu sou o homem que entende o padrão de seu assassino. E o senhor, chefe, representa exatamente o que ele odeia. E, no momento, o senhor está sendo tão previsível quanto ele." Watson III, apontando, sem tocar: "O senhor insiste em mover o corpo porque sua preocupação primária é a limpeza política, não a forense. O senhor chegou aqui em um veículo oficial que não tem placas da capital, uma tentativa de disfarce, e a gola da sua camisa está amarrotada e um botão está desalinhado. Isso indica que o senhor estava dormindo no momento do alerta e teve que se vestir às pressas, sem tempo para o rigor de um homem que preza a ordem. O senhor está apavorado com a repercussão midiática e com a possibilidade de seu cargo ser comprometido." Watson III, minha dedução é: o assassino se sente fraco e humilhado por homens de poder. O senhor, com sua autoridade e sua pressa em encobrir o problema, é o próximo alvo em potencial. E eu, doutor Watson, garanto-lhe que a única forma de evitar que o estripador de Brotóvia se torne o estripador de Porto Alegre é não contaminar as provas do último elo do padrão. Mota, paralisado pela análise fria e certeira de sua própria ansiedade, respira fundo, momentaneamente desarmado pela precisão da observação. Senália, aproveitando a hesitação: "Chefe Mota, a ciência está em Brotóvia, Ponciano, Plutônio. O rastro do assassino começa em Brotóvia. Dê-nos a hora. Dê-nos o acesso completo à cena. Não vamos transferir o corpo até que Paludo termine o mapeamento dos vestígios."
Esta é a única chance de conter o desastre que o senhor tanto teme. Mota cerra os punhos. Ele percebe que, naquele momento, o poder da ciência e da lógica era maior do que sua autoridade política. Mota, com raiva contida, tudo bem, Cenária. O mapeamento. Mas eu quero um relatório preliminar completo em 2 horas. 2 horas, ou eu assumo a jurisdição à força. O chefe de segurança pública vira as costas e se afasta, deixando Cenália e Watson terceira com a janela de tempo apertada, mas essencial, para a conclusão da perícia na terceira cena.